Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti pela bênção, pelo privilégio de estarmos uma vez mais através deste meio de comunicação, trazendo mais uma aula, trazendo mais uma ministração desta matéria de grande importância para o nosso conhecimento, nosso enriquecimento bíblico, teológico. Obrigado pela vida dos meus irmãos que muito se esforçaram para estarem aqui. Sei que alguns, devido a situações de trabalho, saúde, família, estão impossibilitados, impedidos, mas eu quero te agradecer pelos que se esforçaram e também os que puderam. Pedimos que a tua graça, que nos basta, a presença do teu Espírito, a tua unção fresca, seja sobre as nossas mentes e corações na ministração da tua santa palavra. Perdoa os nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades cometidas contra ti. Ajuda-nos em tudo. É a nossa oração que te fazemos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos na nossa página 10. Página 10, essa é a segunda aula da nossa matéria de apologética cristã. Segunda aula da nossa matéria de apologética cristã. Creio que todos já estão com as suas apostilas. Já falamos sobre a questão da lógica, certo? E agora vamos dar uma conclusão na página 10. Está chegando aí nosso irmão Robson. Nosso irmão Robson de Souza. Fala comigo, jovem. Fale, Senhor. Olha, não, o jovem hoje está igual. Acho que eu vou ter que seguir ou o exemplo do Kleber ou o exemplo do irmão João, né? O irmão João deu uma limpeza aqui, o irmão Robson deu uma limpeza em cima e embaixo. Então, quem de vocês dois eu vou seguir? Tá difícil. Ou eu viro o Kleber, fico todo peludo, mas aí eu começo a me coçar, ou eu viro o irmão Robson. Eu acho que eu vou ficar igual o irmão Robson. Amanhã eu rapo tudo, gente. Se você me ver estranho segunda-feira, não se escandaliza, não. Vou aparecer com o rosto de bumbum de criança. Que isso, pastor? O senhor tá feio do planeta, né? O que diz minha esposa, né? Quando eu rapo tudo, ela fica furiosa. Olha, eu crio espaço para divórcio, então eu vou ter que pensar duas vezes, né? Se eu rapo É, tudo. por aí passou, anda falando que a maquiagem no rosto do homem é a barba, né? Mas com minha esposa eu compro uma briga pesada. Em 32 anos de casado, já tirei o bigode aqui e fiquei. Eu não te conheço, esse não é o homem com quem eu me casei. Não. Você é cara de criança, te converte. Aí ela falou o mês inteiro, até que começou a crescer, aí voltei. Mas deixa quieto, gente. Trocar de assunto, porque isso cheira mal. Vamos para a nossa apostila, página 10. A conclusão da lógica, né? Estamos falando que a defesa da fé cristã, ela envolve fé. E a fé, ela não explica o sobrenatural. A fé, ela é uma capacidade que Deus dá a cada um de nós para aceitarmos o sobrenatural e aceitarmos o que a Bíblia, né, nos registra. Como já falamos, né, que a lógica é de fato uma área de concordância. Existe uma lógica que pertence a Deus, e aqui na página 9 fazemos uma perguntinha. A lógica é tudo? E aí concluímos na página 10. A lógica é uma ferramenta para o cristão. Não há nada para temer. De fato, se você aceita a verdade de que a lógica pertence a Deus, então deve ficar animado. Mas não permita tornar-se um ídolo. O que isso significa? Quer dizer que não é a resposta ao problema. Como cristãos, nós necessitamos usar lógica, assim como a evidência, a oração, a palavra de Deus, amor, bondade, etc., em nossos esforços de ganhar pessoas a Jesus.
Pensar tem um grande valor na apologética. Não é errado, irmãos, pensarmos, desde que a forma como pensamos não entre em conflito com a palavra de Deus. É muito contrário, nós temos que ajustar nossos pensamentos à palavra de Deus. Temos que lutar para ajustar a nossa vontade à palavra de Deus. Se não nos ajustarmos, aí dá problema. Dentro da apologética, vamos estudar agora os argumentos bíblicos e, por que não dizer, filosóficos, que apontam para a existência de Deus e ao que nós cremos como criação. Esses argumentos são basicamente três. Nós estudamos estes argumentos na matéria, quem passou pela matéria de antropologia bíblica estará se lembrando deles. Se você não passou por esta matéria, é claro que você não vai se lembrar. É o argumento teleológico, o argumento cosmológico. Na verdade, são dois, né? Tem três a quatro, mas nós vamos ficar nesta matéria fincados, ou vamos dizer, enraizados nesses dois argumentos, né? O argumento cosmológico. O que é isso? O argumento cosmológico tenta provar que Deus existe, mostrando que não pode haver um número infinito de regressões, de causas às coisas que existem. Declara que deve haver uma causa final de todas as coisas. Esta causa afirma ser Deus. O argumento cosmológico toma várias formas, mas se representa basicamente como se segue, né? É importante deixar claro que a palavra cosmológico vem da palavra cosmos. E cosmos vem de uma palavrinha grega que quer dizer entorno, ambiente, mundo. Isso é importante que você tenha em consideração para não ficar confuso, como estivesse no mundo da Lua ou em Perdidos no Espaço. Tem ligação, claro, com o espaço sideral? Sim. Tem ligação com os planetas? Sim. Mas aqui a abordagem, a aplicação prática da palavra cosmológico é o entorno, o ambiente que nos cerca. Vamos entender um pouquinho mais esse argumento cosmológico. Número um, as coisas existem. Eu existo. Vocês existem. Perdão. Isso faz parte do argumento cosmológico. Número dois, é possível essas coisas não existirem. Quando eu falo coisas, eu também envolvo pessoas, não é? Como nada nesta vida, com exceção do próprio Deus, é eterno. Por exemplo, se eu fizesse uma pergunta agora ao irmão Robson, uma pergunta só hipotética, ele até vai achar engraçado. Irmão Robson, aonde estava o irmão no ano de 1066? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Aonde estava o irmão Robson no ano de 1066? Ele vai ter para parar para pensar, mas, pastor, eu não existia no ano de 1066. No plano físico, material, sim, senhor, 100% correto. Mas o irmão já estava nos planos de Deus. Essa resposta foi minha esposa que deu esses dias e me deixou boquiaberto. Mulher, onde tu estavas? No ano 1066. Ela não pensou duas vezes nos planos de Deus. Falei, caramba, você me deixou agora atônito e boquiaberto. Então, em 1066, para dizer a verdade, nenhum de nós existíamos, concorda comigo? A menos que o Kleber aí tenha quase 1000 anos de idade e eu não estou sabendo. Entendeu?
A menos que o irmão João tenha aí conseguido passar a barreira de Matusalém, eu não estou sabendo e está escondendo o jogo. Mas até onde eu entenda, nenhum de nós existíamos no ano de 1066, quase há 1000 anos atrás. Então, as coisas, ou é possível que essas coisas ou pessoas não existissem ou não existissem em um certo tempo. Número 3, qualquer coisa tem a possibilidade de não existência. Todavia existe se foi causada existir. Agora, olha interessante aqui, letra A. Algo que não pode vir à existência, desde que deve existir, perdão, para se vir à existência que é ilógico. Ou seja, o que é ilógico? Nada passa a existir por si só. Nada passa a existir olhando pelo lado lógico do nada. Este mouse aqui que está nas minhas mãos, um dia passou a existir. Mas como? Agora vamos usar um pouco a lógica. Como esse mouse aqui passou a existir? Ele um dia foi montado, construído, alguém desenhou e alguém começou a elaborar o material que é plástico, metal, circuitos eletrônicos. Aqui dentro tem uma pilha, uma bateria. Então teve um criador. Alguém está me acompanhando? Teve um criador. Ele não apareceu assim, do nada. Ele foi criado por um engenheiro, né, da área da informática que deu a existência a este mouse. No caso de nós, seres humanos, se a gente olhar pelo lado lógico, um dia passamos a existir baseado em quê? Nosso papai, nossa mamãe, falando pelo lado lógico, me estão entendendo? Tiveram um dia relações sexuais e dessas relações sexuais, tchan, veio você, veio cada um de nós, veio existir a mim. Mas se a gente olhar lá para trás, 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 tudo que existe neste universo, toda a vida que existe neste universo, veio como resultado de uma única criação. Criação esta que veio o quê? Do nada. Como diz lá em Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra princípio no hebraico é Besherit, ou seja, no início de todas as eras. Mas a palavra que mais me chama a atenção no hebraico aí é criar, bará, ou seja, do nada Deus criou todas as coisas. Ou seja, Deus não precisa da matéria-prima para dar existência a alguma coisa. Deus do nada ele cria exatamente qualquer coisa que ele queira. Por isso que ele é o doador da vida e, ao mesmo tempo, é aquele que dá a morte. Número 4. Não pode haver um número infinito de causas para se trazer algo à existência. Boa noite, a paz do Senhor, irmã Meire. Lutou, batalhou, suou, ela está até suada, né? Chorou um pouquinho, mas conseguiu, Boa noite, a né? paz do E o, e Senhor. o seu, e o seu iPad é top, né? A senhora se move, ele move com a senhora. A senhora se levanta, ele levanta com a senhora. É obediente. Gente, quem tem iPad é obediente. Não é igual ao Windows, não, né? Que você se levanta, ele fica parado, né? Agora o iPad tem essa coisa top, né? Dá movimento. É bem interessante, né? Se um dia você tiver ânimo e café no bule, compre um iPad que você não é que vai se divertir, você vai entender que é uma. Não estou me queixando do meu Windows, né? Mas o iPad dá essa facilidade muito interessante. Mas vamos lá. Ah, eu vou repetir o ponto 4, que é muito chamativo aqui na nossa apostila, página 10. Não pode haver um número infinito de causas para se trazer algo à existência. Por quê? Porque uma regressão infinita de causas
Não tem nenhuma causa inicial, que significa que não há nenhuma causa de existência. E a letra B, já que o universo existe, é o que acabamos de falar, existe uma causa. Qual é a causa da existência do universo? Acabei de falar agora. Vamos lá, se vocês estão prestando atenção. Qual é a causa da existência do universo? Vamos lá. Alguém está acordado? Eu acabei de falar agorinha. Rapaz, será que se perderam na poeira? Vou ter que tomar um café, pô, não tem jeito não. Eu acho É, café Red Bull. não, eu tava anotando um negócio aqui, e nem tá anotando o que tu tá falando ainda. O universo tem uma causa. Qual é esta causa? Vamos lá. Irmãos, essa é fácil. Eu estou falando já há mais ou menos uns 15 minutos. Não é possível que você não consiga ter guardado o que eu falei. E está aqui escrito. Será que vocês são movidos a pontos? Ok, 50 pontos. O primeiro que me dizer. Vamos lá. Ô, Papai do Céu, será possível? Aonde eu estou aqui são 5h40 da tarde, né? Estou em São Francisco, Califórnia. Vocês estão aí a 8h40 da noite. Devem estar bem cansados, o dia bem pesado. Para a grande Tá maioria. no número 3, o ponto A. Algo não pode vir à existência desde que deve existir para se vir à existência, a existência, o que é ilógico. Ok, resume numa palavra. Qual é a causa do universo? Em uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma. Bom, pelo que eu entendo aqui, que algo não pode vir à existência desde que deve de existir para se vir à existência do que é ilógico, eu não posso pensar na possibilidade, eu vou explicar, eu não posso pensar na possibilidade que alguém não criou isso aqui. Existe um Corretíssimo. criador por trás. Então a causa do universo é criador, é Deus. Deus, aí está. A causa do universo, anote em algum lugar para você não perder esse fio da meada que está aí, ó, está explicado. É Deus. Deus. Não existe outra causa. Os cientistas, os filósofos estão explicando assim de A a B inúmeras causas que envolvam a existência do universo. Mas à luz da nossa fé, à luz da apologética cristã, à luz deste sagrado livro, não existe outra resposta. E qual é a resposta? Deus. Deus. Sempre. Deus é a causa deste universo. Número 5. Está aqui a resposta, gente. Vocês não estavam enxergando a resposta. Deve haver uma causa de todas as coisas. Portanto, número 6, esta causa deve ser Deus. A resposta estava aí, na direção do narizinho abençoado de vocês. Só fazer assim, ó, com o narizinho, que vocês iam chegar lá na resposta, tá bom? Faça um highlight. Deus, God, Deus. Não tem como esquecer. Se você esquecer, você vai ficar ruim para fazer aquele questionáriozinho de 5 perguntas. Se você já deu uma olhadinha naquele questionário, ele é simples, mas você tem que ler. Se você não ler, você fica travado. 5 perguntinhas, mas você tem que ler, pesquisar, senão você fica simplesmente travado, travado, travado. Vamos avançar. Tomás de Aquino, para quem não sabe, foi um grande filósofo religioso, católico romano, mas ele tinha uma linha de pensamento que se aproximava muito de nós evangélicos. Então, ele era uma espécie de católico crente. Já ouviu falar? Conhece um católico crente? Está na igreja,
na Igreja Católica, está indo na missa, adora Maria, mas está quase com o pé no Evangelho. Esse era Tomás de Aquino. Ele viveu entre 1224 e 1274. Teve uma vida curta, apenas 50 anos. Ele tinha uma versão do argumento cosmológico chamado argumento do movimento. Procure não se esquecer isso. Tomás de Aquino tinha um argumento ligado ao argumento cosmológico. E esse argumento, ele o denominou de argumento do movimento. Ele declarou que as coisas, olha que interessante isso aqui, ó, em movimento não poderiam vir a movimento, mas devem ter sido causadas a movimento. Por isso, olha só que impressionante isso aqui. Por isso, não pode haver uma regressão infinita de movimentos. Então, deve haver um movedor, ou seja, alguém que faz isso aqui, ó, que move. E este movedor deve ser Deus. Queiramos ou não, isso você pode pesquisar. Tomás de Aquino, ele lançou as bases do pensamento científico dentro das quais, ou dentro do qual, Sir Isaac Newton, físico matemático inglês do século XVI, veio a desenhar através das três leis da termodinâmica. Já ouviram falar das leis da termodinâmica? Quem já ouviu falar sobre as leis da termodinâmica? Ninguém? Ninguém ouviu falar. Uau! Eu já ouvi esse termo aí, mas eu não sei nem o que que é isso. Para mim, As, isso deve ser um a- bicho muito esquisito. as leis. Então, o irmão provavelmente não gostava de física na escola. Ou se estudou física, chutou essa parte. Eu era Não cheguei a estudar, não, porque eu fui só até a sétima série. Então, eu não passei Oh, para a oitava série. Então, eu não cheguei a ter oh, física na I'm minha classe. sorry. Mil perdões. Eu imaginava que o irmão tivesse estudado, né, no ensino médio ou chamado segundo grau a matéria de física, é uma matéria que a mim sempre me fascinou, tanto a física como a física quântica. Só para vocês entenderem um pouquinho, né? Este matemático, físico, cientista inglês chamava-se Isaac Newton e ele descobriu as três leis da termodinâmica. E uma delas, que é a primeira, diz assim: todo efeito tem uma causa de mesma proporção. Exemplo, se eu dou uma pancada forte nesta garrafa, ela vai ser projetada a uma certa distância, concordam? Mas a distância que vai se projetar essa garrafa, ela vai ser proporcional à força do golpe que eu vou dar sobre a garrafa. Concordam? Se eu dou um golpe de leve, essa garrafa não vai se mover nem 15 centímetros. Mas se eu dou um golpe forte, ela já vai facilmente se mover a mais de 30, 40 ou 50 centímetros. Se eu dou um golpe mais forte, essa garrafa vai vazar a 1, 2, 3, 4 metros. Tudo é proporcional à força que eu estou imprimindo no momento que eu estou golpeando o objeto. Então, uma das partes das três leis da termodinâmica é que todo efeito, tudo que é neste universo, corresponde a uma causa de mesma proporção e de mesma força. É como alguém, por exemplo, quando cai de um edifício, de um andar. É diferente quando cai de um edifício de 3 andares, 4 andares, 5 andares. Geralmente, quem cai, despenca acidentalmente de um edifício de um andar, costuma sobreviver, concordam?
Claro, quebram as pernas, quebram-se costelas. Agora, se um camarada despenca de um edifício de 20 andares, você acha que ele vai sobreviver? Não. É muito difícil, é quase. Não estou dizendo que é 100% impossível, mas é 90% impossível que ele sobreviva. Conheço um único caso, e aquilo ali foi algo sobrenatural. O camarada despenca do 20º andar, fica todo quebrado, mas estranhissimamente não teve traumatismo craniano. Quebrou clavícula, quebrou braço, quebrou mão, ficou ensanguentado, mas a cabeça ficou intacta. Algo sobrenatural? É, não Eu tem conhe... explicação. Sim, diga. Desculpa, sorry. Sim, Eu sim, sim. conheço também na minha cidade, em Patinga, Minas, um rapaz que caiu também, mas esse aqui dele afundou. Ele Yeah, yeah. sobreviveu, mas afundou. Ficou com afundamento craniano. Uhum. Provavelmente teve algum tipo de sequela, né? Provavelmente Yeah. deve ter afetado um pouco do conhecimento, um pouco da memória, um pouco do movimento normal que o nosso cérebro tem, né? Porque isso aqui é algo, para quem não sabe, isso aqui é muito fino, é muito frágil. Uma pancada de jeito aqui, meu irmão, tchau, acabou. Ó. É a nossa vida, né? Nossa vida é isso aqui, ó, é um vapor. Uma pancada de jeito, não vou muito longe. Você pega um taco de beisebol, conhece o taco de beisebol? Uma pancada de jeito no taco de beisebol aqui, acabou. Acabou. A nossa vida acaba assim, em fração de poucos segundos. Mas isso é importante nós entendermos essa situação que Tomás de Aquino colocou, né? E ele, queira ou não, lançou as bases para as leis da termodinâmica que no século XVI Isaac Newton coloca. Mas o que isso tem a ver com teologia? O que isso tem a ver com apologética, com a defesa da nossa fé? Tem muita coisa, irmãos. Olha só. As forças do argumento. O que fortalece, o que dá robustez, o que dá consistência ao argumento cosmológico, ou seja, que Deus é a causa de todas as coisas. Leia comigo aqui com muita atenção. As forças do argumento cosmológico estão na sua simplicidade e facilidade de compreender o conceito de que não pode haver um número infinito de causas para um evento. Isso quer dizer que para cada causa há um efeito. Ou guarde isso, para cada coisa que acontece na vida, existe uma espécie de situação que dá início. É como se fosse uma faísca. Não existem duas faíscas, existe uma faísca para cada evento. Alguns argumentos para a existência de Deus requerem mais o quê? Raciocínio, terminologia e conceito. Mas esse argumento é básico e simples. Assim, é absolutamente lógico afirmar que os objetos não se originam sozinhos e devem, por conseguinte, ter causas. Como já falamos, né? Este mouse não apareceu do nada, não foi criado do nada. Eu, você, nós não fomos criados do nada. Fomos fruto, não é, de uma relação sexual que lá atrás nosso papai e nossa mamãe tiveram, e aí, tchan, chegamos, aparecemos, viemos a existir. Mas lá atrás, tudo veio a existir com uma causa primária e básica. E esta causa é Deus. Lembra-se da pergunta que eu fiz na aula passada? Quem chegou primeiro? Quem apareceu primeiro? O ovo ou a galinha? É possível que vocês vão errar de novo. A galinha. Graças a Deus, irmão meu, se fosse o ovo, eu ia tirar 35 pontinhos da senhora. É o... Mas tem gente que para pensar, que pergunta estranha, que pergunta difícil. Não pode ser uma pergunta difícil, é uma pergunta de fácil solução. Virando a página, página 11.
Esse argumento ele também tem fraquezas, ou seja, que Deus é a causa de todas as coisas. Vamos lá. Fraquezas do argumento. Uma das fraquezas do argumento é que se todas as coisas necessitam uma causa para existir, então o próprio Deus também deve, por definição, necessitar de uma causa a existir. Mas isto só empurra para trás e implica que deve haver um número infinito de causas que não podem existir. Isto é paradoxal. O que quer dizer paradoxal? Isso não faz sentido, isso se contradiz em si. Assim, por definição, Deus é sem causa. Agora, vamos raciocinar juntos? Vamos raciocinar teologicamente. Por que Deus é sem causa? Porque Vamos ninguém raci... criou ele. Ah, porque ninguém criou a Deus. Anote aí. Ele é o criador, né, pastor? Ele é o Criador. Ninguém criou a ele. Ele não tem uma causa que defina a existência dele. Esta é a razão que ele é chamado de o Eterno. O que quer dizer o Eterno? Sempre existiu. Sempre existiu e nunca deixará de existir. Já nós passamos a receber uma parcela da imortalidade, né? Da imortalidade por causa da vida eterna que recebemos em Cristo Jesus. Não somos eternos, mas recebemos uma parcela do que a Bíblia chama de imortalidade. Como definimos imortalidade? Algo ou alguém que nasceu, mas que nunca morrerá. Oh, porque adquirimos através da nossa fé, da nossa salvação, do nosso amor, não é? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por isso que nos tornamos, não é? Imortais. Perfeito. Agora vamos a um outro argumento que parece que vai dar um pequeno nozinho, mas isso vai nos ajudar a chegarmos a muitas conclusões quando estudamos fatos bíblicos. O argumento teleológico. Já estudamos, falamos sobre o cosmológico. Agora vamos falar o teleológico. Esse nome é estranho, né? Porque ele vem do grego teleleios. E vamos explicar qual a origem desta palavra grega teleleios. O argumento teleológico também é bastante conhecido como o argumento de design. Design é uma palavra inglesa que quer dizer projeto, desenho. Declara que um desenhista deve existir no universo e que todas as coisas vivas exibem marcas de um plano em sua ordem, consistência, unidade e modelo. Uma analogia típica é o relojoeiro que foi dado por William Paley, né? Ele foi um relojoeiro inglês que viveu entre 1743 e 1805. O argumento é como se segue. Preste atenção o que o William Paley ensinou. Se você encontra um relógio no chão, você concluiria que ele foi desenhado. Concordam? E não é produto do acaso. Hoje está difícil você encontrar um relógio no chão. Nos anos 70 e 80, já encontrei 2 relógios de ouro, Rolex, você acredite ou não. E me ajudou muito. Ai, gente, você sabe, estou numa parada de ônibus, num dia de chuva, daqui a pouco o negócio brilhando nos meus pés. Eu estou ficando louco. E eu estava durinho, durinho, durinho. Eu falando com Deus, Deus, manda uma provisão aí, porque o negócio está preto. E chovia, na zona norte do Rio de Janeiro. Quando eu olho para baixo, um Rolex
Falei, no fundo, tô ficando louco. Me abaixei, peguei, tirei no meio daquela lama. No fim, alguém perdeu ou alguém foi assaltado. Como não tinha ninguém, eu falei, vou pegar esse relógio, vou lavar, vou limpá-lo. Vendi. Na época, você pode não acreditar, me deu 175 mil cruzados. 175 mil cruzados. Seriam hoje US$ 10.000. Ajudei a pagar meu pai e minha mãe um monte de contas que estavam empacadas. Jesus, meu pai nunca. Você roubou esse relógio? Eu não, encontrei no meio da chuva. Mas ninguém pede um Rolex assim, mas eu sei. Para mim, alguém, claro, a dedução mais lógica é que alguém roubou, né, e jogou longe. Né, mas foi jogar onde? Debaixo dos meus pés. Lavei. Tava novinho, 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 até me deu vontade de usar. Mas você sabe, no Rio de Janeiro, usar um relógio Rolex de ouro puro é perder o braço, é perder o dedo. Então, eu preferi. Isso aconteceu em 1981. 1900, eu nunca me esqueço. Eu falei, salvou a pátria, meu pai me beijava, minha mãe me beijava. Ô, meu filho, você foi usado por Deus, né? Deus tem misericórdia da gente numa hora difícil, né? Hoje você não encontra um Rolex no meio da rua, né? Pode o irmão João virar aí a N-City de cabeça para baixo, pode o irmão Robson virar a bosta de cabeça para baixo, pode o Kleber pegar uma peneira lá dentro de Worcester, não vai encontrar, porque hoje o negócio está complicado e ninguém se dá o luxo de perder um relógio desta natureza. Estou usando isso aqui como exemplo para você entender, né? Que todo relógio teve um criador, um desenhista, alguém, não é, que deu vida, origem e existência. Voltando à apostila, igualmente quando olhamos a vida e o universo, é natural concluir que há um desenhista que deu perfeição e ordem para a vida operarem. O olho é tipicamente usado como exemplo de design. É um maravilhoso desenvolvimento. Para que ele funcione, é necessário haver muitas partes individuais trabalhando juntas, que isoladas não teriam finalidade alguma, servindo só ao todo. É só na sua totalidade que eles exibem sua função. O argumento de Paley é como se segue. Olha a ordem do argumento teleológico que William Paley nos apresenta. Primeiro, os artefatos humanos são produtos de um plano inteligente. Segundo, o universo se parece com os artefatos humanos. Terceiro, por conseguinte, o universo é um produto de um plano inteligente. Quarto, mas o universo é complexo, é gigantesco, comparado com os artefatos humanos. Há provavelmente, pois, um desenhista poderoso e imensamente inteligente que criou o, o universo. Então, é a conclusão que Pele chegou, né? Isso aqui é para explicar, não é, o argumento teleológico, porque todas as coisas têm uma origem, e essa origem concluam, né? Ou elas desembocam ou terminam em quem? Na pessoa do Senhor nosso Deus. Vocês já pararam para pensar que todos os dias o sol se levanta, se põe, se levanta, se põe, se levanta, se põe em uma ordem quase que inquebrantável, num sincronismo milimétrico que você olha no relógio e fica impressionado, caramba, não está falhando. É claro que com a devida o movimento da Terra em relação ao Sol e nas estações do ano, os dias vão mudando, como por exemplo, eu estou aqui na Califórnia, e aqui na Califórnia o sol se pôs às 4h57 da tarde. Eu não sei aí, deixa eu ver aqui, deixa eu consultar aqui o meu relógio, que o meu relógio ele mostra de forma local, deixa eu ver aqui.
em Boston, a que horas o sol se pôs. Aí está agora, está bem frio, caramba, 32 Fahrenheit, 2 graus centígrados. Uau! Deixa eu ver aqui, o sol. Olha só, o sol se pôs aí 4h20 da tarde, né? É essa época do ano que o povo aí nessa área fica um pouco angustiado, chateado, deprimido, né? Porque é uma época estranha, né? 4 da tarde, 4h20, já começa a escurecer. Na Flórida, como está bem no sul dos Estados Unidos, nessa época do ano, o sol se põe 5h40 da tarde, quase 1h20 em relação a Massachusetts. Mas isso é interessante, porque esse padrão ele é seguido de acordo com o movimento da Terra em relação ao Sol. Fora que a Terra, né, gira em torno de si própria, 24 quilômetros por segundo, não é? E outra coisa que é mais fascinante, né? A Terra, ela dá uma volta completa na Via Láctea, tomando um período de 22 mil anos. E que é a Via Láctea? É a nossa galáxia. Ela tem um formato comprido, achatado, assim. Você pode buscar lá no Google, né, uma foto que os astrônomos fizeram da Via Láctea. Então, uma viagem completa de um extremo ao outro da Via Láctea tomam-se 22 mil anos. Então, a Terra faz esse caminho assim. Aí, quando chega lá no outro extremo, termina 22 mil anos, aí começa de novo o caminho de volta. Comece a imaginar, o planeta Terra tem em torno de 6 milhões a 7 milhões de anos de existência. Quantas voltas o planeta já deu dentro da Via Láctea? Mais de 150. E funciona como um reloginho. Quem criou esse movimento exato, preciso, milimétrico no tempo? Deus. Os cientistas ficam assim, ó, de boca aberta, como nada falha, nada. O homem que, infelizmente, em relação ao planeta, tem destruído a beleza de muitas coisas que Deus criou, contaminando, né, a atmosfera, contaminando com lixo os rios, os oceanos, tem feito um desastre, né? Acho que o homem é o único ser que destrói a sua própria casa, a diferença dos animais, que chamamos de irracionais, que lutam, né, para manter as suas casas. Aí vem agora as forças do argumento. Irmão João, por favor. Pastor, eu não vou fazer a pergunta agora, mas eu quero saber se na apologética aqui a gente vai se tratar daqui, de um assunto que é sobre sobre vida em outros planetas. Planetas. Se aqui chega a se tratar sobre isso. Eu já vou adiantar o texto para o irmão. Não sei se o irmão já leu no livro do profeta Isaías, né? A Terra ela não foi criada para ser vazia. Esse texto dá a entender, dá a entender que só existe um planeta em todo o sistema solar com condições habitáveis. Vamos a Isaías 45:18. Eu já quero responder a pergunta do nosso irmão, ainda que a gente lá na frente a gente vai entrar com alguns detalhes. Isaías 45, versículo 18. Vou esperar que você tenha esse texto aberto. Isso aqui é muito interessante. Não sei se vocês já passaram por esse texto. Isaías capítulo 45, versículo 18. Todos encontraram? Isaías 45:18 diz: a minha versão é ao meio da revista corrigida, ARC. Assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez.
Ele a estabeleceu, não a criou vazia. Olha só, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O que esse texto por inferência, nos ensina? Que Deus criou o planeta Terra para ser habitado. E, consequentemente, nenhum outro planeta viria também a ser habitado. Os cientistas têm lutado muito em fazer descobertas em outros mundos. Existem outros sistemas solares muito parecidos com os nossos. Recentemente, não sei se vocês acompanharam nas notícias, descobriram um planeta muito parecido com a Terra, há 40 anos-luz. Mas você sabe quanto tempo se levaria para chegar a esse planeta? Como eles imaginaram? Não, encontramos um planeta parecido com a Terra, com condições de oxigênio, nitrogênio, chuva, etc. e tal, então vai ser perfeito. Foi encontrado, mas sabe quanto tempo chega para lá? Para você viajar até lá? Ó, 40 anos-luz. 228 mil anos. E agora? Como é que você resolve esse problema? Como é que você vai fazer uma mudança que vai levar 228 mil anos? Sejam sinceros. Isso é possível? Humanamente isso é viável? Não. Ainda que o planeta em si tivesse condições de ter vida, entre aspas, ainda eu tenho isso como tanto duvidoso, porque não mandaram foguetes até lá. É tudo uma questão de teoria, entende? Tudo uma questão de conjecturas. Não mandaram sondas espaciais como mandaram em Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno, os planetas do nosso sistema solar. Esse planeta está fora do nosso sistema solar, está em outro sistema solar. Para você dar uma volta, uma viagem completa no nosso sistema solar, você leva 38 anos. Foi o que a sonda Voyager 1 e 2 fizeram, né? Saiu da Terra, foi a Mercúrio, aí Mercúrio fez um caminho que de novo passou pela Terra, passou em Marte, Vênus, foi Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e foi Plutão, né? E foi até que atravessou as fronteiras do sistema solar. Tomaram-se 38 anos. E uma dessas sondas ainda está viajando lá no espaço sideral. Tem uma sonda que já está há 49 anos, quase 50 anos, mandando sinais, certo? E agora? Existem outros mundos? Existem, isso não temos dúvida. Mas eu fico com a Bíblia, que deixa bem claro, com todas as palavras. Ele só criou um planeta azul, chamado Terra, para que ela fosse habitada. Agora, você afirmar, eu afirmar, nós afirmarmos que outros planetas podem albergar ou habitar condições de vida é muito complicado. E mesmo que habitasse como esse que foi encontrado há pouco tempo, 40 anos-luz, é impossível você fazer uma mudança que vai durar 228 mil anos. Não tem como, né? Perca as esperanças, irmão. Nossa habitação já está preparada na Nova Jerusalém. Essa Ainda, aí, ainda bem que Jesus falou que no céu nós vamos ser como um anjo de Deus, né? Como anjos. Eu creio que um anjo, para chegar aqui, ele atravessa uma dimensão totalmente diferente da nossa. Eu totalmente. não creio que ele faz essa viagem todinha para poder chegar aqui, não. Não, é Eu assim, creio que ó. Ó, ele dá um passo assim, a dimensão se abre, uma porta se abre e já passa, é, entendeu? os Eu não anjos, creio. os anjos viajam na velocidade da luz. Ainda que a Bíblia não nos dá detalhes, mas diz que o caminho deles é como o relâmpago. É como o relâmpago, entende? E o relâmpago viaja em que velocidade? A velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade de um relâmpago. Consegue imaginar? 300 mil quilômetros por segundo. Então, a cada segundo, viaja a luz 300. A nossa mente dá um bug, dá um pum, estoura. Como é que é? E como é que é isso?
300 mil quilômetros por segundo. Tanto que o Sol está longe de nós a mais de 180 milhões de quilômetros de distância. E você sabe que a luz do Sol chega à Terra em 18 minutos? Quando você vê, né, o nascer do Sol, aquela luz, que coisa linda, né? Chega, atravessa 189 milhões de quilômetros em 18 minutos e chega ao nosso planeta. Que coisa maravilhosa. O que Deus criou, a nossa cabeça faz isso. Você quer colocar entendimento em tudo, você quer colocar lógica em tudo, a gente entra em parafuso. A grandeza do nosso Deus não tem como ser medida ou compreendida. Forças do argumento. Vamos lá, agora vamos entrar na escritura, porque não tem coisa melhor do que a gente descansar na escritura. Esse argumento, como já falei, é simples de entender e tem um mérito, pois os humanos são projetistas por natureza. E é natural pensar em forma de coisas que têm propósito. Vamos lá, coisas que têm propósito. O que eu tenho aqui na minha mão? Vamos lá, se alguém consegue identificar. Só uma E lapiseira? uma lapiseira, uma caneta. Qual o propósito, qual o propósito básico para o qual foi escrito, foi criado este objeto? A irmã Meire está dizendo, Para escrever. ah, pensei que era voar. Porque ela fez assim, eu pensei que era tipo aviãozinho, né? Irmã Meire, vigia, irmã Meire, vou tirar a ponta da senhora. Ela tá lá. Não, é para escrever, é para desenhar, é para trazer imagens, movimento, enfim, que possa ser identificado em uma folha de papel. Então, tudo que o homem cria, ele cria com uma visão projetista, ou seja, dando ao que vai criar propósito. Deus não é diferente. Tudo que Deus criou tem um propósito. Qual o propósito que Deus criou a mim e a você? Vamos lá. Ah, essa é fácil. Essa é fácil demais, a menos que você tenha pulado essa página da Bíblia, que pode ser que seja possível, né? Você está lendo a Bíblia e, de repente, fica chateado, fica enjoado e pula aquela página. Quem sabe você pulou exatamente essa página, que nos É, ensina a entender o propósito para o qual fomos criados. nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Mas, Então, ok, e o é, propósito? E o propósito? o, o propósito é para que nós refletamos a Deus aqui na Terra. Que nós manifestemos a glória de Deus aqui na Terra. Ok, Por vamos. exemplo, não é manifestar a glória de Deus, né? Que ninguém manifesta a glória de Deus, é Deus que manifesta a glória dele. Mas ele nos criou para a glória dele. Ok, o irmão esteve quase perto. Quase perto. Se lembra do texto? Se lembra do texto? O que o irmão está falando tem um texto. É, na imagem, está em Gênesis capítulo 1. Não, não. Se o irmão está dizendo que Deus nos criou para a sua glória, tem um texto que deixa todas as letras perfeito. Não está se lembrando por enquanto? Não, Não. não, né? Agora eu não lembro, não. Efésios. Pegue e anote e leia comigo. Efésios, capítulo 1. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6 e 12.
Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 5, 6 e 12. Vamos lá? Efésios 1, 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Anotaram? Olha, porque eu fui criado, para que você foi criado, qual o propósito que Deus nos criou? Resposta: para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Anotado aí, gente? Para louvor da sua glória. Não tem outra razão para a qual eu e você fomos criados. Somos criados para louvor da sua glória. Pastor, mais uma pergunta. Quando na Bíblia fala assim, para o louvor da glória dele, então, esse louvor aí, essa palavra louvor aí, o que que isso quer dizer para nós? Porque louvor pode significar cantar, entendeu? Mas a Para mim, palavra, mas o irmão se esqueceu o significado literal da palavra louvor? Hum, adoração, adorar. não. Vem da palavra hebraica Yudá. Yudá, como conhecemos Judá. Yudá, anote aí, quer dizer elogio, reconhecimento da grandeza. Isso. Oh, Então o que eu tinha falado estava certo. Então, para nós manifestar a glória dele aqui na terra, porque a com, grandeza de Deus é a glória dele. com certeza. Anote aí então, Elogio. louvor. Significado da palavra louvor, elogio, reconhecimento da grandeza. O detalhe é que quando estamos louvando a Deus pela música, não percebemos que estamos elogiando a Deus, reconhecendo a sua grandeza, exaltando as suas virtudes e as suas qualidades. Isso tem que ficar bem anotado na tábua do nosso coração. Irmã Meire. Então, por isso que quando nós vamos adorar ou louvar o Senhor, então, hoje em dia, os louvores quase não são cristocêntricos, são mais. Antropocêntricos, voltados para o homem, voltados para aquilo que o homem quer ganhar, quer receber, quer possuir. Hoje em dia, o senhor, como o senhor ouve também, quando o senhor vai em outras igrejas, o senhor ouve louvores que são para o nosso ego. Hoje, por que que hoje em dia os louvores são assim? Que- Satanás conseguiu, através da ignorância do povo de Deus às Escrituras, o objetivo que ele mais queria, que era levar o homem a afastar a sua verdadeira adoração e louvor a quem é digno, que é a Deus. O Satanás sempre lutou por isso, e ele conseguiu, ao longo dos séculos, fazer com que as pessoas, no momento que deixam de ler e estudar este livro, elas se tornam cegas espiritualmente. Porque este livro nos dá luz. Concordo comigo? Este livro é luz. Este livro abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais
desperta o nosso discernimento espiritual e nos leva a enxergar Deus como Ele é, da sua essência, pelo menos em uma pequena fraçãozinha, porque é impossível conhecermos, claro, a totalidade e a grandeza máxima e plena do nosso Deus. Mas esse livro nos ajuda, nos revela um pouquinho, uma partícula, uma fração do gigantesco que é o nosso Deus. Então, no momento que Satanás afasta o foco da igreja para a leitura e o estudo deste livro, é normal, é o óbvio que o homem vai concentrar os seus louvores, os seus elogios para quem? Para Jesus Cristo, para o Pai ou para o Espírito Santo? Não, para o homem em si, que o homem pode ganhar, que o homem pode conquistar, que o homem pode triunfar, né? Não abra mão do que é teu. E Uhum. hoje, os hinos hoje estão aí, motivando a você a lutar pelo que é seu, lutar pelos seus direitos, ao invés de dar louvor, glória, majestade, reconhecimento ao que vive e reina para tudo sempre. Hoje as pessoas estão preocupadas em o quê? Só triunfar, triunfar, triunfar. Aí estão se esquecendo da regrinha de ouro. Qual é a regrinha de ouro? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, eu e você não precisamos de roupa, não precisamos de nos vestir, precisamos de comer, precisamos de nos calçar, precisamos pagar as nossas contas. Cada um de nós, graças a Deus, temos a nossa casa, ou alugada, ou própria, mas temos. Mas quem deu os recursos para termos a casa própria ou alugada? O trabalho que Deus nos confiou. Mas se Deus não nos dá vida, não nos dá saúde, não nos dá fôlego de vida, você vai conseguir trabalhar para suar e daí tirar o salário, o seu resultado pelo seu trabalho? Não. Em última análise, tudo é derivado dele, tudo é para ele, tudo é por ele. E eu fico Tudo vem indignado. dele. Eu fico indignado quando as pessoas hoje nas igrejas estão cantando para si e não cantando, não reconhecendo, não elogiando o que Deus tem feito por nós, até para respirar, irmãos. Vamos ser sinceros. Eu caminho muito nas ruas de Orlando e de 10, 15, 20 pessoas que eu encontro de uma a duas com um Ó, tanquezinho de oxigênio nas costas e umas borrachinhas ligadas no nariz. São pessoas que têm deficiências pulmonares e elas estão usando hoje tipo uma mochila. Se você olhar bem, não é uma mochila de verdade. Ela tem um tanquezinho de oxigênio para esconder, porque aí você percebe aquela borrachinha que sai lá de trás, dá a volta aqui no rosto e chega no nariz para a pessoa respirar. Será que nós hoje estamos tendo necessidade de ter dois tanques de oxigênio numa mochila nas nossas costas para sobrevivermos? Graças a Deus que não, ó. Respiramos sem o auxílio de máquinas. Agora imagina as pessoas que estão ou num leito de hospital, ou estão numa máquina entre a vida e a morte, ou estão com uma mochilinha de tanque de oxigênio. Não é motivo para nós agradecermos a Deus e adorá-lo e louvá-lo pela condição que ele nos dá para respirar? Irmão, só o fato de estarmos respirando já era para eu estar louvando a Deus de manhã até de noite. Senhor, eu te louvo porque eu respiro. Eu te louvo porque eu respiro. Não preciso de mochila, não preciso de tanque de oxigênio, não preciso de remédio para me ajudar a respirar. E só quem passa a necessidade, na maioria das vezes, é que dá o verdadeiro louvor a Deus. Mas que não passemos pelas necessidades, mas que já aprendamos a louvá-lo pelo
tudo e pelo mínimo que Ele nos dá. O pão de cada dia que vem na nossa mesa e outras coisas mais. Sim, irmã Meire. E, quando o senhor ouve falar, quando ouve algum louvor que trata o nosso Senhor de você, o que que o senhor pensa assim? Falta de respeito, uma falta de temor, É o uma que eu penso. falta de reverência, uma falta de entendimento em dizer você, ou digo vós ou porque vós e tu cria uma distância. Não porque o nosso Deus está distante de nós, ele está pertinho de nós. Só que o você fala de uma informalidade. Eu nunca chamei meu pai de você. A única vez que eu acidentalmente chamei meu pai de você, eu quase perdi os dois dentes de cima, porque ele me deu um tapão para nunca mais. Sangrou. E ele dizia: Eu nunca te ensinei a me chamar de você. Sou teu pai, tenho carinho, tenho amor por ti, mas nunca te dei esse direito. Você com teus coleguinhas de rua. Eu sou teu pai. Ou é Senhor, ou és tu, ou é vós. E hoje o povo está colocando: Senhor, você é grande, você é lindo. Gente, isso me dá um nervoso dentro da alma, me aperta por dentro. Ah, pastor, né? Isso é cultura. Não, isso não é cultura. Isso é irreverência e ignorância bíblica. Eu falei com uma líder de louvor, eu falei, como que você canta, você trata o nosso Senhor de você? Como que você dá adoração ao Senhor, o eterno, que é grande de você? Como que você canta o Senhor, chama ele de você? Não. Aí eles ficam comigo. Irmã, não se preocupe, a senhora está comprando briga em nome da verdade. E a tendência, com todo carinho e respeito, eu lhe digo, a senhora vai ficar sozinha. No momento que a senhora abraçar a verdade por este livro, ó, eu costumo dizer, aluno de teologia, quando descobre a Bíblia, ele parece que muda de mundo. Ou, Ele ou, co- ou, ou as indiretas do púlpito, ó, a teologia, ou domingo eu ouvi sobre, por você que faz teologia, você fica procurando erros nas pessoas. Eu não fico procurando erro. Não. Eu não procuro erro. Só não é o que eu aprendi, que eu tenho Quem aprendido. procura erro é imaturo, é criança. Nós, quando aprendemos a palavra, não estamos aí a caça às bruxas. Nós temos critério, passamos a ter filtro. Não engolimos qualquer coisa. E é bíblico, lá em Atos 17, 10, 11. Vocês se lembram? Vamos rapidinho, Atos 17, 10, 11. É bíblico, irmãos. Eu não consigo entender, com todo respeito, esses líderes e pastores que falam esses disparates, porque eles estão passando em cima da Bíblia. Kleber tem uma abordagem a fazer. É a mesma coisa, pastor, é escrever o nome de Deus com letra minúscula. Ou pensa num cara que fica brabo. Eu, Deus, letra minúscula. Deus. Eu coloco um Deusão desse tamanho. Deus. Eu coloco as quatro letras. Deus, porque ele é digno que o nome dele seja escrito e pronunciado com boca bem cheia. Deus, porque ele é o único e verdadeiro. Atos 17, 10, 11. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Ei, o povo de Tessalônica ouvia qualquer disparate e estava lá, aleluia,
Glória a Deus! Fala! É mistério! Oh, é fogo! Terra! Mas os bereanos não. Os bereanos vão. Hã? Repete. Hã? Repete. Ah, vamos ver o que Paulo e Silas estão falando. Olha só, concorda com o que está escrito aqui. Concorda, está batendo direitinho. Homens de Deus. Ó. Mas hoje, o povo é ensinado a ser bereano, o povo é ensinado a ser tessalonicense. Porque é mais fácil. Alô? Só tá eu e você aqui na telinha. O povo é mais fácil para ser enganado, para ser manipulado, para ser controlado. Ouvi da boca de um pastor daí de Massachusetts, eu falo com respeito, há uns 5 anos atrás. Eu ensino a Bíblia e não permito teologia na minha igreja. E eu perguntei por quê? Porque é mais fácil manipular esses bobos ao meu bel prazer. É mais fácil eu fazer deles o que eu quero. É mais fácil eu colocá-los no caminho que eu desejo. Mas, pastor, a Bíblia diz que o Senhor é um mordomo. O Senhor não é o dono da igreja. Quem te disse isso? Eu coloquei o meu sangue, o meu suor, o meu trabalho em cada cadeira dessa igreja. Em cada pintura dessa igreja eu investi dinheiro demais. Eu não vou perder assim a coisa. Isso aqui é minha propriedade. Em outras palavras, homens que cegos pela fama, pela avareza, pelo pecado da ganância, se sentem donos da obra de Deus, dos templos É o e anjo da das. igreja. Aí não pode falar que é o anjo da igreja. É, irmão, o negócio está complicado. Jesus está voltando. Mas a palavra nos conforta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus continua falando lá no capítulo 8 do Evangelho de João: verdadeiramente sereis livres quando conhecerdes a minha palavra. Que Deus nos ajude. Pode ser que o Kleber esteja perdendo amigos por amor da palavra. Pode ser que o irmão João esteja perdendo muita gente na igreja como seus amigos. Pode ser que o William esteja sendo mal interpretado. Pode ser que a irmã Mary está ganhando inimigo às pencas. Pode ser que o irmão Robson, o Orsino e o William já tenham os piores inimigos das suas vidas e é onde? Dentro da casa de Deus. Mas, ó, é hora de se alegrar porque nós estamos agradando ao coração de um e não agradando às pessoas. Vamos continuar na força do argumento? Eu creio que o argumento teleológico tem grande peso, porque é consistente com as Escrituras. A Bíblia mostra que nós somos feitos à imagem de Deus. Então, há certas coisas para as quais nós pensaremos. Ainda que o incrédulo negue a verdade de Deus em seu erro, diz Romanos 1:18-32, a verdade está ali. Além disso, os evolucionistas têm dificuldade em explicar o aparente design dos olhos, coração e cérebro, onde muitas partes diferentes formam o todo. Estas partes individuais não têm nenhum propósito, exceto quando funcionam juntas. Como a evolução explica esses detalhes? Até agora não pôde. Não pôde, irmãos. Olha, os nossos olhos, o nosso coração, o nosso cérebro têm algumas funções bem curiosas. Eu não vou entrar aqui em detalhes, que estaríamos entrando numa aula de medicina. Eu sou enfermeiro formado no Brasil e aprendi a ver isso na prática, dando atenção, né, de pronto-socorro, atenção de emergência a pessoas que chegavam no hospital. Eu trabalhei 2 anos em um hospital no Rio de Janeiro e aquilo que eu estudei eu comecei a praticar e é algo fascinante, né? Tem situações, por exemplo, que acontecem com os nossos olhos que eles estão funcionando ligados ao nosso coração
e ao nosso cérebro. Mas, pastor, os olhos estão aqui, o coração está aqui, o cérebro está aqui. Que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo. Mas não são todas as funções. Tem funções dos olhos que só funcionam ligados ao cérebro e ao coração ao mesmo tempo. Olha só, tem funções no nosso coração que só funcionam ligadas aos nossos olhos e ao nosso cérebro. A mesma coisa só tem funções no nosso cérebro que trabalham a contento quando estão em comunicação com o nosso coração e com os nossos olhos. E os cientistas até hoje não entendem, como diz o mineiro, que trem é esse? Que negócio é esse? Estão querendo explicar Deus. E é aí que dá o problema. Não tente explicar a Deus. Muito pelo contrário. Glorifique-o. Elogie a Ele pelo que Ele criou, que é perfeito. É maravilhoso. Você sabia que a máquina fotográfica do seu celular foi criada em cima de um design? E esse design, ó, é isso aqui? Sim. Todas as máquinas fotográficas, alguém já ouviu falar disso? Foram criadas em cima do design dos nossos olhos. Alguém sabia disso ou não? Não? Faça uma pesquisa. A máquina fotográfica, ela é a miniatura exatamente dos nossos olhos. Ah, nós temos uma visão em 8K. E os telefones celulares hoje estão trazendo, né, resolução em 4 e 8K. Mas os nossos olhos já foram criados naturalmente. Nossos olhos têm um zoom até 500. Não existe nenhuma máquina fotográfica com zoom até 500. Pode pesquisar. O maior zoom que existe é de uma máquina Canon, que custa $10.878, e o zoom máximo é 75 vezes. E o nosso são 550. Você enxerga num zoom de 500, mais de 500 vezes. Gente, quando a máquina fotográfica ela faz aquele ruído, é 1 milésimo de segundo, que é a velocidade do abrir e fechar de olhos, nós piscar. Tudo isso, ó, foi jogado aqui. Mas o protótipo original e perfeito está aqui, ó. Agora é um problema. Quando isso aqui falha, falha tudo junto. Porque está tudo em combinação, está tudo ligado, compreende? Já o homem, quando transfere essa tecnologia daqui para cá, ele conseguiu fazer separadamente. Exemplo, aqui é uma câmera de um Samsung 25 Plus. Se essa câmera falha, essa não fica danificada e nem a outra, porque são circuitos separados. Oh! Isso é feito de propósito? Sim, senhor. Ao contrário dos nossos olhos. Foi feito tudo de maneira o quê? Integrada. Se falha esse olho, vai afetar o outro, e assim por diante. Se é um probleminha na córnea, vai afetar o cristalino, vai afetar a retina, vai afetar a íris, e assim por diante. Irmãos, isso é lindo. O que nós temos aqui é só um aperfeiçoamento ainda mais e de forma independente. Agora, a perfeição está aqui, ó. A perfeição está aqui. Uma máquina fotográfica de uma câmera de celular tem vida útil, sabe para quanto tempo? Até 5 anos. Mas os nossos olhos têm vida útil para quanto? 150. Quando não sofre de enfermidades normais, né? Que muitos passam a ter nos olhos. Então foi criado para ser perfeito. Não é à toa que lá no tempo do Antigo Testamento os camaradas viviam 800 anos e você já perguntou se eles usavam óculos? Não. A visão era perfeita. A visão era perfeita. Diz a Escritura que Moisés faleceu com 120 anos e os seus olhos eram o quê? Perfeitos. Não tinha falhas. Meu bisavô faleceu com 123, 3 anos mais que Moisés, e nunca usou óculos.
E eu comecei a usar com 12 anos de idade. Parou para pensar como tudo que Deus criou em nós é perfeito? O pecado, sim. Que, como diz o carioca, escangalhou com o nosso corpo. Vamos fechar aqui essa aula de hoje. Coisa linda, né? É estudarmos a defesa da fé. Além de, como eu já falei, falhas do argumento. A ideia que o universo é desenhado é subjetiva. As diferentes observações no mundo natural podem produzir diversas teorias de sua existência. Assim, esta prova se constrói na analogia. Anote essa palavrinha aí. O que quer dizer analogia? Alguém sabe? Vamos lá. Até agora eu não consegui dar 50 pontos para ninguém. Tá difícil, gente. Mas eu quero dar 50, eu quero dar 75, eu quero dar isenção. Usar exemplo de fora para poder trazer para dentro. Isto, oh Jesus, desembestou, deu a vitória, irmão João, Tipo que você cinquentinha. falou, né? Eu uso isso aqui para poder falar. Por trás disso aqui tem um criador dessa caixinha aqui. Isso é uma Perfeito, analogia, né? excelente. Olha, irmão João já levou, faturou, já abocanhou 50 pontos. Irmão João não precisa tomar café para ficar desperto, já está desperto, né? Já tá ligado. Eu sei que às vezes o cansaço pega. Analogia, você trabalhar com linhas de comparações, né? Você pode usar coisas do dia a dia da vida, objetos, para fazer comparações no mundo espiritual. Se nós encontrarmos coisas no universo que são caóticas, não há então nenhum desenhista por analogia. Você já parou para pensar? Nada no universo que foi criado está no caos. Está tudo na ordem. Até os buracos negros têm uma razão de ser. O quê? Muita gente diz que é um caos. Até os buracos negros que tem no espaço sideral têm uma razão de ser. Vamos fazer uma pequena introdução na página seguinte. Agora vai ficar gostoso isso aqui. Eita, vamos estudar um pouco mais de Jesus. É como se estivéssemos revendo a matéria de Cristologia, o Jesus histórico. Só quero dar uma rápida introdução. O Jesus histórico. Jesus foi uma pessoa real ou mito? Vamos lá. Quero ouvir 3 de vocês. A esta pergunta eu quero uma resposta. O que vocês acham? Real. Jesus real, irmão João, não pensou, não, ele não se deixou nem a língua secar. Real. Quem mais gostaria de responder essa pergunta? Kleber. Real também. Real. Uma terceira. Real, real. Real. Alguma dúvida, queridos irmãos, que Jesus tenha sido uma pessoa real ou mito? Eu não tenho. Aí um ateu ou humanista pergunta: como é que você sabe que ele foi uma pessoa real? Pelo fato que você não o conheceu pessoalmente, pelo fato que você não acompanhou a sua trajetória. Agora vamos dar as respostas. Nesse caso, quanto do real Jesus, nós podemos saber da Bíblia. Temos evidência que Jesus viveu, ensinou, morreu e ressuscitou, como diz a Bíblia, é a perguntinha. Ainda que nós aceitemos a própria Bíblia, é confiável. Existem algumas afirmações extraordinárias sobre este homem, diferente de todas as pessoas que viveram. Nossa fé é baseada na pessoa. E essas afirmações do livro, como podemos explicar? Nossa fé é baseada na pessoa. E essas afirmações do livro, como podemos explicar essas afirmações para encontrar a verdade? Esta lição centralizará na evidência para a historicidade de Jesus Cristo e a afirmação extraordinária que Jesus ressuscitou. Quantos de vocês têm convicção? Perguntinha na escolinha dominical. Certeza absoluta que Jesus ressuscitou. Vamos lá. Quem tem essa convicção? Jesus ressuscitou.
Oh, meu Deus, só não vi o William e o Orsino, né? Que estão lá no escurinho do cinema. Não, o Orsino não é bobo, não. Levantou a Eu não sei mãozinha. colocar essa mãozinha que o Sino põe, não. É só pedir a ele a orientação. O Orsino me ensina. Papai Orsino me ensina. E o Orsino vai lhe ensinar em 2 segundos. Gente, graças a Deus, já tive alunos, já tivemos alunos que disseram: Eu tenho dúvidas de que de fato Jesus ressuscitou. Rapaz, aí o negócio fica estranho, né? O aluno ter dúvidas que Jesus ressuscitou tem que fazer um trabalho de reconversão. Vamos então agora, só para iniciar, que nós não vamos avançar muito, temos 10 minutos de aula ainda, as ideias céticas. O que quer dizer ideias céticas? Ideias que negam a fé, ideias que usam a razão humana em detrimento da fé. Aquela ideia revestida e coberta de incredulidade. As pessoas realmente se perguntam se Jesus viveu ou não? É uma pergunta. O que dizem os céticos? Talvez você tenha ouvido essas afirmações. Vamos parar para pensar nessas afirmações aqui, ó. E eu acredito que alguns de vocês já ouviram essas afirmações. Número 1. A historicidade de Jesus não é apoiada pela ciência moderna. Letra A. A busca por um Jesus histórico por estudiosos religiosos tem confirmado que a Bíblia foi escrita muito tempo depois da data que se pensava. Isso é interessante. As citações de Joséfo, para quem não sabe, Flávio Joséfo foi um historiador judeu de grandíssima importância no contexto histórico e também da própria Bíblia Sagrada. Joséfo, então, e outras fontes contemporâneas são falsas, feitas por escritores simpatizantes. Então, os céticos afirmam que Joséfo errou, que Filo errou, que Heródoto errou, que Eusébio de Cesareia errou, ou seja, um grupo enorme de historiadores erraram ao fazerem declarações firmes sobre a existência do Jesus histórico. 2. A história de Só uma Jesus. observação aqui, pastor. Adiante, É, adiante. Jesus é o personagem histórico, né? Se preferem chamar dessa forma, de Ok. que a gente se tem mais relatos de toda a história. Se a gente for pegar aí, por exemplo, Pitágoras, a biografia mais recente com relação à morte de Pitágoras foi escrita 700 anos depois da morte dele. Yeah. Então, assim, figuras como Aristóteles, Platão, se existe muito mais registro histórico de Jesus do que qualquer outra figura que se tem ao longo da história da filosofia e do conhecimento humano. A ciência vir negar a divindade de Jesus é uma coisa, porque isso aí depende de fé. Acreditar que ele Yeah. ressuscitou depende de fé, que ele é filho de Deus depende de fé, mas que Yeah. ele existiu, aí já parece pirracinha de criança falar que não, não, isso aí é tudo mentira, isso aí é tudo, é simplesmente querer negar o que está óbvio, está escrito ali, pô. Mas, William Carvalho, o negacionismo, tu deves entender o que eu vou dizer, não é uma coisa de hoje, né? É uma coisa de séculos, séculos. O negacionismo chega a ser, às vezes, descarado e incoerente. Como hoje, por Totalmente. exemplo, eu falo com muito respeito, entende? Não estou aqui desrespeitando a ninguém. O presidente dos Estados Unidos da América nega com veemência que não existe aquecimento global, que não existe mudanças climáticas, que tudo isso é uma invenção dos países industrializados. Mas nós sabemos que estes mesmos países, em nome do progresso, da tecnologia, da poderosa industrialização, têm destruído o meio ambiente do nosso planeta Terra. Então, isso chama-se teorias ou filosofias ou visões de negacionismo, né? E os negacionismos são antigos, né? Negar a Cristo como um personagem histórico é uma loucura, tal, porque, como tu falaste,
os registros da existência de Cristo sobre a face da terra foram gigantescos, foram fartos, foram inúmeros, quase 60 vezes mais dos filósofos da antiga Grécia. Agora, dizer que tudo é um mito é ser um negacionista absurdo e extremo. Esses negacionistas colocam que a história de Jesus é um mito ou conto legendário. Jesus nunca disse as coisas que a Bíblia mostra e é uma recopilação da sabedoria popular da época. Isso é negar, né, os manuscritos dos 4 evangelhos, que foram multiplicados por mais de 400 cópias ao longo de 700, 800 anos de história. Número 3, o Novo Testamento nos mostra que a ressurreição não pode ser exata e não é apoiada pela evidência. Aí eles apresentam os seguintes argumentos. Letra A, os discípulos roubaram o cadáver de Jesus e mentiram sobre as aparições depois da ressurreição. Letra B, Jesus nunca morreu, ele só desmaiou. Gente, isso aqui é estúpido demais. Isso aqui é estúpido demais. Dá vontade de dar uma bazucada debaixo da orelha desse gadareno que fez essa pronúncia ou essa declaração. Letra C, a história da ressurreição pode ser explicada por alucinações. Papai do céu, então, quando Jesus ressuscitou, segundo esses sépticos, todo mundo teve alucinações em massa. Estava todo mundo drogado, cheio de maconha, LSD, crack, algum tipo de droga que existia na época, que na verdade era o ópio. Mas mesmo assim, todo mundo estava cheio de ópio. Aí Lá em Coríntios fala de mais de 500 pessoas que viram ele ressurreto, né? mais de 500, isso aí é fantástico, isso aí Sim. é uma prova mais do que incontestável. Tem que ser muito doido para negar essa declaração escriturística. Letra D. A história da ressurreição foi desenvolvida muito mais tarde do que o suposto evento. Errado, errado, errado. Quando o imperador Otaviano Augusto, o primeiro imperador romano, falece, não é? Em 14 depois de Cristo, já haviam dezenas de manuscritos trazendo a existência do trabalho do ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando Tibério falece, não é? Perto do ano 45 depois de Cristo, haviam mais de 700 documentos já redigidos comprovando a existência de Jesus como o profeta de Israel. E aí temos a letra E. As mulheres provavelmente visitaram a tumba errada. Rapaz, essa é demais. Não. Só pode ser piada de mau gosto. Errar a tumba? Não tinha como errar a tumba. A tumba estava selada com o selo do imperador, bem lacrada. Ela sabia o local exato. Não tinham como errar. Então, são argumentos furados para Como se tentar. tumba, como se tumba fosse comum lá naquela época, né? Não Qualquer era, pessoa tinha, e todo não mundo, era. cada um Não, enterrado na sua tumba. não, 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 não. Enfim. E a de Jesus era especial. Por quê? Novinha em folha, lacrada com o selo do Império Romano, para ninguém tocar a mão. Tocou a mão, morreu. Por quê? Porque está com o selo do imperador. Então, gente, isso aqui é absurdo. Carl Sagan, um grande astrônomo já falecido, eu segui um bom tempo, nos anos 80, uma série que a Rede Globo teve, chamada Cosmos. Mas ele fez uma declaração bem curiosa, olha só. Afirmações extraordinárias necessitam de evidência extraordinária. Sendo ele um homem de ciência, ele em várias oportunidades chegou a afirmar, entre aspas, de forma muito sutil, a existência de Deus. Próxima aula, meus irmãos, nós vamos para questões para o Jesus histórico. Eu vou postar essa semana no grupo livros excelentes sobre este assunto. Você não é obrigado a comprá-los, mas se tem interesse em entrar a fundo neste assunto, até mesmo para
evangelizar incrédulos, sugiro que você possa adquiri-los. Serão em torno de 3 a 4, todos eles disponíveis em língua portuguesa e pelo site do Amazon. Tá? Então, na próxima aula, vamos entrar nesta página 14, Questões para o Jesus Histórico. Peço que vocês leiam a 14 e a 15. Só isso. A 14 e a 15, que a gente vai praticamente focar a nossa aula sobre a questão do Jesus histórico. Depois vamos falar sobre o papel da apologética no surgimento das doutrinas, né? Como a apologética deixou uma marca de grande importância quando a doutrina da salvação, a soteriologia, começou a desenvolvida, como a apologética deixou a sua marca sobre a cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, como a apologética trabalhou com a martiologia, a doutrina do pecado. Então, vamos falar o papel da apologética no surgimento de todas estas doutrinas. 19 horas, 7 horas da noite, aqui em São Francisco, Califórnia. 10 horas da noite, horário da costa leste dos Estados Unidos. Você está ligado com o canal do Curso Médio em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro, e é uma alegria redobrada falar com vocês nesta distância de Deus, que só sabe aonde eu estou, no fundo do planeta Terra. Mas agradecido a Deus pelo esforço que cada um de vocês tiveram em estar aqui. Obrigado, irmão Robson. Vou pensar se eu vou deixar limpinho em cima e embaixo, né? Vou ter uma conversinha com minha esposa, vamos ver se ela me libera. Se ela me liberar, não se assusta, semana que vem vou estar limpo de cara, completa de cara e de cabeça. Vai ser eu continuar no mesmo, é porque a mulher não liberou e eu quero continuar casado e bem casado. Obrigado, Kleber. Nabucodonosor precisava te conhecer. Meu Deus, essa barba aí, só Jesus e a sua esposa. Amém. Deus abençoe. Saudações ao seu digníssimo Gil Kleber. William, brigadão por tudo, obrigado pelo esforço. Irmão João também, saudações à sua digníssima senhora Pamela e à sua bonita tropa de filhos. William Carvalho, obrigado. Esperamos que você consiga resolver o problema do vídeo, né? Porque queríamos ver o teu abençoado rosto, mas são problemas de nível técnico que às vezes ficam difíceis. E o irmão Orcílio, que também está batalhando aí e não consegue ficar visível de jeito nenhum. Mas eu vou à tampa, né? No mês de dezembro eu vou consertar esse vídeo na marra. E vou repreender esse espírito de escuridão. E a gente vai ver o rostinho do nosso irmão Orcílio, se Deus quiser. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus. Vamos pedir ao nosso irmão Kleber. Ei, Kleber, tá com uma camiseta bonita lá. Grace, rapaz. Kleber arrasou. Kleber destruiu a todos nós. Não, meu Deus, não. É só pedir o Kleber essa camiseta, né? Porque eu acredito que é da igreja do ministério dele. Aí você vai estar ficando bonito, igualzinho a ele, usando esta camiseta. Nosso irmão Kleber, por favor, agradecendo com uma palavra de oração. Muito obrigado a todos vocês. Nos encontramos na próxima semana, 24 de novembro. Estamos nos aproximando do Dia de Ação de Graças, não é? Thanksgiving. Então, economiza o quanto que você puder para gastar com força e prepara o teu corpinho para comer com força também, com seus irmãos, amigos, família, né? É uma data interessante. Todos os dias são dias de agradecimento, mas aqui na América, nos Estados Unidos, foi separada essa data para demonstrarmos um pouquinho mais a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus. Deus nos abençoe. Kleber da Silva, levando a Deus em oração e agradecendo a aula de hoje. Amém. Pai querido, eterno Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento de aula tão maravilhoso, Deus querido. Que o Senhor continua, Pai, inculcando em nossas cabeças a Tua palavra e que nós devemos, ó Pai, ter esse interesse de aprender mais de Ti. Aleluia. Continua abençoando, ó Deus, cada aluno,
E abençoe também o professor Luiz Prestes, ó Pai, que o Senhor dê a ele saúde, forças, ó Pai, para ele continuar ensinando, Senhor, mais gente, mais alunos, a tua palavra. Deus querido, eu te peço que o Senhor venha abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal, e que tuas mãos poderosas, ó Pai, sejam em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, se assim o Senhor nos permitir, dá uma manhã maravilhosa na tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, compromisso e disciplina. Seriedade, compromisso e Compromisso e disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Diminua. É necessário que ele cresça E e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijo no coração de vocês, abençoada segunda-feira. Ore Amém. por nós. Em 2 horas já estamos no aeroporto de São Francisco para as 11 retornarmos para Orlando. Conto com as vossas orações. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Nos encontramos próxima segunda, 24 de novembro, se Deus quiser. A paz do Amém. Senhor a todos. Muito obrigado. A paz do Senhor.